Saudações, seres humanos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre a dualidade da natureza. E quando eu falo da dualidade da natureza, eu estou falando sobre os aspectos luminosos, os aspectos sombrios, aquilo que está acima, aquilo que está abaixo, aquilo que está do lado de dentro, aquilo que está do lado de fora. Quando a gente começa a estudar a magia, ou quando a gente começa a adentrar a bruxaria, a gente tem contato principalmente com a estética da prática, né? Com a literatura, com os objetos, com as características visíveis, aquilo que é mais palpável, aquilo que é mais concreto. E conforme nós vamos adentrando a esse mundo, nós vamos percebendo que para praticar bruxaria ou para estudar e praticar magia, a gente precisa também conhecer um outro lado que está um pouquinho abaixo do nosso limiar de percepção, que é o lado sombrio, é o lado de dentro. Não é raro que a gente valorize as nossas características mais luminosas, as mais expressivas, aquelas que nós talhamos, aquelas que nós estudamos, aquelas que nós preparamos para expor ao mundo, que são as nossas qualidades, são os nossos virtuosismos. Mas qual que é a função do nosso lado sombrio? Qual que é a função de conhecer os nossos defeitos, as nossas imperfeições, o nosso lado primitivo, o nosso lado selvagem, o nosso lado mais agressivo e também o nosso lado mais frágil, nosso lado mais fraco também? Qual que é a função de nós conhecermos essas características, essas qualidades também do nosso ser? Vale lembrar que quando nós estamos falando de natureza, quando nós estamos falando de bruxaria, nós estamos falando de magia, nós estamos falando do todo. Nós não estamos repartindo o ser humano ao meio, nós não estamos repartindo a natureza ao meio e tratando somente dos aspectos que é socialmente considerado valioso, valoroso. Nós estamos falando de algo completo. E se nós olharmos somente para essas características, as características luminosas, nós estamos ignorando uma parcela muito importante daquilo que nós somos, daquilo que faz parte de nós, daquilo que nós ou não queremos olhar, daquilo que nós não estamos prontos para olhar, aquilo que nós estamos temerosos em encarar, olhar nos olhos, olhar no espelho e reconhecer que nós também temos ou que nós somos. E qual é a melhor forma da gente entrar em contato com isso? Algumas ordens iniciáticas possuem metodologias muito interessantes de estudo, que nos conduzem gradativamente para essa autopercepção. São livros, são livretos, são lições que fazem com que a gente olhe para dentro. E existem também algumas tradições de magia, algumas tradições de bruxaria que conduzem a nossa mente, o nosso pensamento e o nosso lado espiritual para olhar para essas características mais selvagens. Existem também algumas outras formas de fazer isso. A primeira delas, que eu considero muito importante para todos os estudantes praticantes de magia e bruxaria, terapia. Fazer terapia é essencial, principalmente porque nós vamos nos conhecer, nós vamos nos provocar e nós vamos adentrar em características nossas que geralmente nós projetamos no mundo. São os erros, as falhas, as dificuldades que nós colocamos sobre os outros, mas que nós temos dificuldades de enxergar em nós. Essa é um grande passo para a gente começar a estudar e praticar magia e bruxaria. O segundo é reconhecer que nós não somos, principalmente no caminho solitário, nós não somos donos da verdade. Apesar de que nas tradições também existem algumas egolatrias, algumas vaidades exacerbadas, no caminho solitário, principalmente quando a gente vai fazendo alguns testes, esses testes dão certos, a gente tem essa mania de que nós
conseguimos, nós dominamos o nosso caminho, nós nos conhecemos por completo. E é muito interessante também a gente dar um passo para trás e aceitar ou reconhecer, ou principalmente entender que nós precisamos buscar alguém mais experiente, um professor, um curso, um formador, um mestre, um mentor que nos oriente e que principalmente nos questione sobre as nossas verdades absolutas. E para aceitar que esses questionamentos sejam feitos, a gente precisa de um outro exercício que também é difícil: humildade. Reconhecimento de que nós não estamos o tempo inteiro corretos, mas que nós estamos em processo de construção. Estar errado não é uma coisa ruim. Estar imperfeito não é uma coisa ruim. Estar errado, estar imperfeito e ser corrigido é uma melhora, é uma contribuição do outro para o nosso processo de desenvolvimento e não um ataque à nossa vaidade e ao nosso ego. Reconhecer isso é importantíssimo. E uma outra coisa que é interessante é reconhecer que nós temos ordalhas nesse processo. Nós temos obstáculos, nós temos que passar por alguns, eu vou chamar aqui de sofrimentos, mas não sofrimentos de dores físicas. Mas é que todo o processo de desenvolvimento, ele requer um luto, ele requer uma morte. Para que eu consiga nascer de novo, algo antigo tem que deixar de existir. E não é deixar de existir que isso some. Na verdade, aquilo faz parte da minha história, continua sendo parte de quem eu sou, mas em um outro período da minha existência. E eu consigo absorver a novidade e fazer com que isso acrescente a quem eu sou e não simplesmente deixe de lado tudo aquilo que eu conquistei até o momento. Usando um poema de San Juan de la Cruz, A Noite Escura da Alma, apesar de um poema cristão, vale muito a pena ser lido, ser conhecido e estudado. Ele fala exatamente sobre isso, sobre a nossa crise espiritual, sobre nós mergulharmos em nós mesmos, no nosso abismo, na nossa existência, mergulharmos nas nossas crises emocionais e espirituais que são muito, muito, muito próximas, para que nós possamos sair desse abismo com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de esclarecimento e que possamos dar um passo adiante. Eu gosto de lembrar que é importantíssimo fazer esse processo, por mais doloroso que ele seja, porque nós que estamos aqui estudando hoje, nós seremos referências para aqueles que chegarão no futuro. Então, se você hoje é um buscador que se respeita, que respeita a magia e a bruxaria que você busca, passe por esses caminhos, sem medo nenhum, sem se sentir intimidado, para que você no futuro seja um referencial para aqueles que vão chegar. Nós somos os ancestrais do futuro, nós somos aqueles que serão lidos, vistos, observados. Então, além de respeitar a sua própria jornada, honre o caminho daqueles que vêm depois de vocês. Sejam eles filhos da magia, sejam eles irmãos na bruxaria, sejam eles seus herdeiros de sangue. Tá bom? Um beijo para vocês, até mais. Tchau, tchau.